E aí galera, beleza? Aqui para mais um vídeo com o EletroAce, tudo tranquilo? Hoje, rapaziada, eu vim trazer um vídeo de comparativo para vocês que tem um pouquinho de tempo já lancei o lançamento da Kawasaki, né, a Z400 aqui no canal. Falei um pouquinho das características, especificações técnicas, mas hoje eu queria falar para vocês que muita gente não acompanhou, assim, questão de dados técnicos da Z300, né? Assim como conferir o que foi que realmente mudou para a Z400, né? Que inclusive é substituta agora para 2019, 2020. Então eu queria trazer um pouquinho dessas diferenças entre essas duas motos, as características técnicas, a questão de tecnologia, tranquilo? Então antes de mais nada, eu vou pedir inscrição no canal para vocês não perderem. Eu vou trazer uma sequência de vídeos, rapaziada, né? Nesse estilo mais ou menos de comparativo. Então vocês ativem o sininho de notificação também para não perder nenhuma novidade que eu venha trazer. O likezinho no vídeo que me ajuda e também é um incentivo, né, rapaziada, para trazer aqui mais vídeos novos, vídeos diversificados aqui no canal, tranquilo? Meu Instagram também vou deixar, porque normalmente, principalmente vídeos de rolê, eu gosto de trazer prévias no Instagram, gosto de compartilhar bastante conteúdo lá, tranquilo? Então eu vou agora passar um pouquinho para vocês, tanto características da Z300, da Z400 e também comparando alguns dados entre essas duas motos, beleza? Então bora pro vídeo. Então, rapaziada, antes de começar a falar um pouquinho mais dessas duas motos, né, uma sendo sucessora da outra, eu queria lembrar para vocês que a Kawasaki ainda está realizando a comercialização da Z300. Acredito eu que em relação a estoque remanescente, né, da Z300, ainda estão disponibilizando a venda, inclusive pelo próprio site. É só vocês conferirem o site oficial da Kawasaki, né? Então, a princípio eu quero falar um pouquinho mais sobre motor, né, que foi uma mudança bem marcante para a Z400 com relação à Z300, né? Inicialmente, a gente consegue observar que a Z300 ela tinha 296 cilindradas ou centímetro cúbico, né, que é o volume equivalente ao volume do cilindro. Passando agora para a Z400, 399 cilindradas ou centímetros cúbicos, um aumento significativo de 103 cilindradas, rapaziada. Então, isso a gente vai conseguir se referenciar alguns aumentos também de outros dados técnicos por conta desse aumento do volume do cilindro, né? Principalmente com respeito à potência e a torque. Outra característica dela que eu achei bem interessante ressaltar aqui para vocês é que a Z300 ela possui a tecnologia de duplo comando de válvula no DOHC com 8 válvulas, né? E a Z400 teve uma redução de 4 válvulas, ou seja, um motor DOHC em duplo comando, porém com 4 válvulas. Isso eu queria até explicar para vocês o seguinte: muitas pessoas reclamam que a Z300, a MT-03, elas têm uma autonomia muito baixa, né? Isso por conta dessa poder de admissão e poder de exaustão bem mais ampliado comparado a motores que têm menos válvulas, né? Então a Kawasaki, pensando nisso, reduziu esse comando de válvula a ponto de tornar, pelo menos que promete, né, de ser uma moto um pouco mais econômica, né? Uma moto que não tem essa característica de ser tão beberrona quanto a Z300, a MT-03, por exemplo. Então teve essa redução com esse aumento também, já lembrando da cilindrada. A potência máxima gerada, no caso, era de 39 cavalos a 11.000 giros, né, ou 11.000 RPMs. Normalmente, quando leva esse levantamento de dados, sempre tem um pico de rotação em que ela tanto demonstra maior potência e maior torque. No caso da Z300, ela tinha 39 cavalos a 11.000 RPMs, passando para a Z400 a ter 48 cavalos a 10.000 RPMs. Então a gente percebe que ela já entrega mais potência em um giro um pouquinho mais baixo, né? A diferença é bem mínima, mas um pouco mais baixo do que a Z300, esse pico de potência, né? Então a gente observa de cara um aumento de 9 cavalos de potência e uma redução de 1.000 RPMs para ter um pico de potência entregue na moto, né? Quando você dá aquela esticada natural ou no caso de testes que é feito para levantamento desses dados. Com relação ao torque, rapaziada, a Z300 ela tinha aproximadamente 12,8 kgfm de torque gerado aos 10.000 RPMs. Para a Z400, a gente observa que esse torque passou para 3,9 kgfm a 8.000 RPMs. Assim como a potência, a gente observa que teve um aumento de em torno de 1,1 kgfm a menos 2.000 RPMs. Ou seja, enquanto gerava 10.000 RPMs, o torque máximo, agora a Z400 está gerando a 8.000 RPMs. Então teve uma reduçãozinha em torno dos 2.000 RPMs para gerar o pico de torque, né? Então essas são as informações que eu julgo bem interessante. Outra coisa que eu queria até ressaltar é que a
A Z400 ela vem com a embreagem assistida e deslizante, tornando, pessoal, a passagem de marcha bem mais suave e não causando aqueles sulavancos quando a gente faz a reduzida brusca, né? Ela consegue dar uma amenizada, ela consegue suavizar tanto essa redução quanto a passagem, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre dimensões em relação ao quadro dessas duas motos, né? A Z300, o tipo de quadro dela é um quadro tubular, tipo Diamond em aço, né? Já a Z400, rapaziada, é um tipo de quadro de treliça de aço altamente resistente, né? Só lembrando que lembra muito, tem o aspecto peculiar da H2, que também é da própria Kawasaki, e sem falar que a Z400 ela lembra muito algumas da mesma família, por exemplo a Z650, né, um pouco maior em relação ao design, a gente percebe bastante. Então ela foi inspirada nessas motos de maior cilindrada, tranquilo? O pneu, rapaziada, da Z300, especificamente o dianteiro, não sofreu modificação quando passou para a Z400. Ainda é o mesmo pneu de 110 mm por 70 com aro de 17 polegadas. Já o traseiro teve uma mudançazinha peculiar, né, que agora é bem característico também da Ninja 400, que é a versão esportiva, né? Então ele tinha 140 na Z300 mm por 70, 17 polegadas. A Z400 passa agora a ter 150 mm por 60 mm, 17 também polegadas. Então ele ficou um pouco mais largo e um perfil um pouco mais baixo, né? Acredito eu, questão de experiência própria. O pneu, rapaziada, claro, quando a moto ela consegue entregar potência suficiente para suportar um pneu maior, dá uma melhor dirigibilidade, né? A moto fica bem mais segura em curva, porque a banda de rolagem ela se torna maior, né? Claro, quando a moto ela aceita, de acordo com a própria aerodinâmica da moto, a própria ciclística, para receber um pneu um pouco mais largo, né? Então só lembrando que muitas pessoas acham que é só colocar o pneu largo, mas tem toda a engenharia da moto que determina se é permitido ou não, beleza, rapaziada? Então teve esse aumentozinho da largura e o perfil ficou um pouco mais baixo, inclusive 10 mm a mais, né, para Z400. Outra coisa, rapaziada, foi o comprimento da Z300. A Z300 ela tinha um comprimento equivalente a 2015 mm. No caso da Z400 passou agora para 1990 mm, ou seja, teve uma redução no comprimento total da moto de cerca de 25 mm. A moto, a gente vai perceber a partir desses dados que ela se torna mais compacta, né, do que a própria Z300, apesar de ter um motor bem maior, agora a Z400, né? A largura equivalente da Z300 é de 750 mm. No caso da Z400 passa agora a 800 mm, um aumento de cerca de 50 mm em relação da Z300 para a Z400. Claro que em relação ao motor mudou, né? Teve essa alteração da ampliação do volume do cilindro, então a moto tem um comportamento de apresentar um pouco mais imponente e mais larga. Então a gente percebe esse aumento da largura. Outro dado é a altura da moto. A Z300 ela tinha 1025 mm. No caso da Z400 ela se tornou um pouquinho mais alta, ou seja, 30 mm aproximadamente maior, passando no caso a ter 1055 mm. Então já tem outra característica da moto, possui um pouco mais elevação, né, em relação à própria Z300. Isso eu falando, rapaziada, da Z400, né? Entre eixo, a Z300 tinha 1405 mm. Passando agora para a Z400 é uma diferença de redução, né? Ou seja, cerca de 35 mm a menos. Ela passa agora a ter 1370 mm, comparado a Z300 que tinha 1405. Então teve essa reduçãozinha entre eixo, a moto ficou bem mais curta. A gente pode perceber que não só o comprimento, né, é diretamente proporcional, quanto maior o comprimento, maior a distância entre eixo. Então como teve essa diminuição do comprimento, a diferença entre eixos também foi amenizada um pouquinho, né, foi diminuído em cerca de 35 mm a menos do que a Z300. A Z300, já falando dela, rapaziada, ela tinha a altura mínima do solo de 145 mm. Isso não teve diferença nenhuma, né, para a Z400, onde ela mantém a mesma altura mínima do solo, 145 mm. No caso da altura do assento, também não teve mudanças, né? Ou seja, a Z300 ela tinha 785 mm, a Z400 também permanece com essa mesma medida, né? O peso
é onde a gente percebe outra mudança, né? Que apesar de ter essa ampliação de característica da Z400, teve uma redução que a Kawasaki realmente dá para perceber que teve um estudo muito grande para melhorar, né, o desempenho da moto e diminuir o peso ao mesmo tempo, porque a Z300 ela tinha um peso equivalente a 170 kg. No caso da Z400 teve uma redução, rapaziada, de incrivelmente 3 kg, né, passando agora a ter 167 kg. Isso favorece, claro, no desempenho da moto, porque a moto mais leve, a relação peso-potência, ela fica bem mais interessante, bem mais satisfatória em relação à Z300, né? E a capacidade do tanque também teve uma redução, ou seja, a Z300 ela tinha capacidade de 17 litros, no caso da Z400 ela passa agora a ter 14 litros. Teve uma redução também, rapaziada, de 3 litros, então já isso contribui bastante para essa diminuição de peso da moto, essa busca dramática, digamos assim, de reduzir tudo que fosse possível na Z400 em peso para aumentar o desempenho da moto, né? Fala um pouquinho agora da suspensão, rapaziada. A suspensão dianteira da Z300 é um garfo telescópio de 37 mm. No caso da Z400, o garfo telescópio agora passa a 41 mm e com aumento de 4 mm em relação à Z300. A traseira é um track na Z300, né, com amortecedor e gás de ajuste de pré-carga em 5 níveis, só lembrando. No caso da Z400, ela tem um amortecedor a gás com ajuste de pré-carga de mola e atuação por link. Eu percebi que algumas motos agora estão acompanhando essa tecnologia de suspensão, né, com link na traseira, assim como também, por exemplo, a CB500. Então, não sei dizer ao certo, rapaziada, qual é o mais eficiente, qual que trabalha mais de forma suavizada na moto, que a gente sente uma diferença bem imponente em relação a outras tecnologias, mas teve essa mudança também em suspensão traseira. Outra diferença bem marcante, rapaziada, entre essas duas motos é que a Z300 ela tem um painel um pouco misto, né? Ou seja, o tacômetro ele se mostrava para o piloto as informações de forma analógica, já tinha parte de instrumentos, o painel de instrumentos em si era digital. Então, uma coisa que eu tenho que falar que a Kawasaki caprichou é que ela manteve essa emoção, como eu já falei, muitos pilotos gostam dessa impressão de ser analógico, o RPM, né, a marcação do RPM, que é o tacômetro, porque dá a impressão da moto está chegando no limite, passa uma emoção maior para quem pilota. Então, pensando nisso, a Kawasaki ela conseguiu ainda conservar a tecnologia, né? Ela manteve ainda a moto tecnológica, mas com diferencial. No caso da Z400, possui quase as mesmas informações no painel de instrumentos, porém o tacômetro ele dá a impressão de ser analógico, apesar de ele mostrar em si digital, beleza? E agora tem um marcador também de marcha digital. Outra coisa foi a tecnologia de iluminação, porque a Z300 era lâmpada halógena convencional, como a gente conhece em muitas motos. No caso da Z400 agora é Full LED, né? Então já vem com LED de fábrica. Então é uma exigência que muitas pessoas estão criticando, que as montadoras não estão lançando nas motos. Então a Z400 já saiu fora desse problema de crítica em relação a isso, a tecnologia de iluminação. E por último eu queria falar o seguinte, que no site, se a gente entrar ainda, vai estar lá o preço público sugerido sem o frete. Isso vai variar de região para região, de concessionária para concessionária, mas o preço do site, a Z300 ainda está lá, rapaziada, custando em duas versões diferentes, né? No caso da Flat Ebon tá 20.990 e a Metallic Spark Black tá 21.990, então tem um aumento um pouco em relação a essa versão. Já a Z400 está disponível em apenas um valor, não tem versões assim como a Z300, ou seja, a Z400 agora está por 22.990, teve um aumento bem significativo, claro, a moto teve um upgrade bem geral, né? Então era isso, rapaziada, eu só queria falar um pouquinho mais para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, vou lançar mais alguns comparativos para vocês, como é que é possível a moto aumentar o volume do cilindro, aumentar a potência, aumentar a torque e ter uma redução do peso. Claro, a gente percebe que por mais pequena que seja a medida, mas teve muitas reduções com relação ao comprimento total, distância entre eixo, né, altura, essas coisas que contribuem bastante na diminuição do material empregado na moto, beleza, rapaziada? Então é isso aí, quero desejar um forte abraço para cada um de vocês. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. Falou, aquele abraço, valeu!